Bom dia a todos. O meu nome é Gustavo Feistauer e eu vou apresentar para vocês o projeto que foi desenvolvido ao longo desse semestre sobre aprimoramento de impressora 3D com cinemática delta invertida, desenvolvida também pelo Lucas Scarabello e com a coordenação e orientação do professor Dr. Aurélio. Bom, a difusão de impressoras 3D foi proporcionada a partir do vencimento de patentes do processo de modelagem por fusão e deposição, o FDM. E no meio acadêmico, o estudo de diferentes polímeros e técnicas tem ampliado os campos de aplicação do processo de manufatura aditiva, ainda mais focando na área de fabricação por filamento fundido. E buscando viabilizar a impressão de polímeros de alta temperatura, foi desenvolvida uma impressora 3D com cinemática delta invertida. Nos testes com polímeros de ABS e PLA, foi constatado que algumas melhorias seriam necessárias para melhorar a qualidade das peças obtidas. Dentro desse projeto, os nossos objetivos são avaliar o projeto atual e propor as melhorias na parte mecânica, o estudo de desenvolvimento de uma mesa aquecida com capacidade de aquecimento superior e o estudo para a seleção e implementação de uma placa controladora de 32 bits. Então nós fizemos a avaliação da impressora 3D que foi desenvolvida pelo João Tomazetti no ano de 2019. Nessa máquina nós temos 3 módulos de movimentação, um para cada eixo x, y, z. Em cada eixo, 2 eixos retificados, um fuso de esferas, 2 rolamentos lineares, o carro de movimentação, as hastes de fibra de carbono e um motor de passo NEMA 17 que movimenta esses eixos. Um motor de passo NEMA 17 para cada eixo. Então nós realizamos testes de impressão, utilizando a impressora como ela se encontrava, como ela tinha sido desenvolvida previamente. E nesses testes nós observamos algumas ondulações e irregularidades que não são esperadas para a impressão 3D e também a sobreextrusão, como podemos observar nesse cubo XYZ que foi impresso, e nós acreditamos que isso poderia estar relacionado a questões mecânicas da máquina, como algum empenamento no fuso de esferas, alguma folga nos rolamentos, algum desalinhamento também em seus eixos, e a questão da placa controladora ser uma placa controladora de baixo custo e apenas 8 bits. Então, entre os itens que compõem essa máquina, nós selecionamos os componentes para a melhoria do resultado final da impressão 3D. Sendo esses componentes a controladora 32 bits, uma mesa aquecida com capacidade de aquecimento superior, a substituição de rolamentos lineares e acoplamentos flexíveis. Nas controladoras 32 bits que temos disponíveis no mercado, nós selecionamos 3, todas elas de 32 bits, e a que se destacou no nosso estudo, até por questão de custo, foi a Duet 2 Maestro, por apresentar um microcontrolador de geração mais nova, um ARM Cortex M4 120 MHz, possuir mais memória flash e mais memória RAM, o driver de motor de passo, sendo um driver de motor de passo de maior tecnologia e mais moderno do que os drivers de motor de passo que estavam disponíveis, além de oferecer um micropasso com uma resolução de 1 para 256, proporcionando uma melhor precisão no seu posicionamento. Além do seu custo de $110 ser bem reduzido em relação aos seus concorrentes. Para a mesa aquecida, nós desenvolvemos o estudo dos componentes para o desenvolvimento da mesa, sendo a manta de silicone o componente de aquecimento dessa mesa, com a capacidade de aquecer até 180 graus, um vidro de borosilicato na sua parte superior para receber a deposição desses materiais, e um material de cortiça para ser utilizado como isolante dessa mesa aquecida da parte de sustentação pelas hastes de fibra de carbono. E como a cortiça tem uma capacidade de aquecimento de até 150 graus, nós acabamos decidindo por manter o limite de aquecimento dessa mesa em 140 graus, sendo que a mesa anterior utilizada tinha uma capacidade limite de apenas 100 graus Celsius. E na questão das melhorias mecânicas que estão sendo propostas, nós decidimos por substituir os rolamentos lineares que estavam sendo utilizados anteriormente, que eram rolamentos lineares curtos, por rolamentos lineares mais longos, o modelo LMAC 12, de 52 mm de comprimento, para diminuir essa folga, e também a substituição de acoplamentos flexíveis que estavam sendo utilizados anteriormente, uns de baixo custo, acoplamentos flexíveis de mola, por modelos de modelo ADS da Calatec,
com elastômeros de plásticos de alta dureza para eliminar o desalinhamento, diminuir as vibrações e também diminuir a inércia para a movimentação nos eixos da máquina. E dentro das expectativas de melhorias para essa impressora 3D com cinemática delta invertida, utilizando os componentes propostos, nós esperamos diminuir o efeito escada, definido por Cúnico, com uma maior precisão no posicionamento dessa máquina, será possível produzir um efeito muito mais limpo, um acabamento superficial muito melhor, como podemos observar na imagem da direita, que foram componentes impressos com uma impressora 3D controladora de 32 bits, nós podemos ver um resultado muito melhor e superior do que foi proporcionado nos nossos testes de impressão. E também a utilização de tecnologias que reduzem o ruído no motor de passo é possível proporcionar uma maior qualidade no resultado da impressão final também. Como podemos observar na imagem de baixo, nós temos duas peças que foram impressas utilizando a mesma impressora, utilizando as mesmas configurações, só que a peça laranja da esquerda ela possui um filtro para ruído de motor de passo e a peça que foi impressa na direita ela não possui esse filtro. Então nós podemos perceber que na peça da direita ela possui um acabamento superficial onde esse acabamento nós podemos ver algumas ondulações que são conhecidas como pele de salmão, denominada pela comunidade, e na esquerda nós temos um resultado muito mais limpo e com melhor acabamento final. E essas foram as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade.